Oi, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Faz um tempinho que eu não passo por aqui, né? Mas hoje tava orando e tava fazendo meu devocional e eu me peguei numa frase, e essa frase é assim, que seja feita a sua vontade. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase na Bíblia? Jesus, quando ele tava orando lá no Getsemane, antes dele ir para ser entregue aos soldados, ele teve medo. Ele teve medo de passar por tudo que ele ia passar. Ele sabia tudo que ele ia passar. E ele falou para Deus livrar ele desse cálice, se fosse possível, mas que fosse feita a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E estava me vendo também em Atos, Paulo, quando ele é levado a Jerusalém, quando ele vai para Jerusalém, os amigos deles que estavam com ele falaram para ele: Paulo, não vai, vão te matar lá, fica. E ele fala assim: não, eu vou. E se eu tiver que ser amarrado, eu vou ser amarrado. E se eu tiver que ser morto por Jesus, eu vou ser morto por Jesus. E os amigos de Paulo falam: que seja feita a vontade do Senhor. E aí eu fiquei me pegando nessa frase, que ela parece ser uma frase pequena, que seja feita a vontade, que seja feita a sua vontade. Ela é uma frase pequena, mas ela é uma frase com significado gigante, muito grande. E eu passei por alguns momentos, hoje a minha oração sempre tem essa frase, que seja feita a vontade do Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. E eu peço ao Espírito Santo para que não deixe eu fazer a minha vontade, mas que eu seja obediente à vontade de Deus, porque muitas vezes a gente é criança mimada, a gente é birrento, Deus fala assim, isso aqui é o melhor para você. E eu falo, não, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. E eu peço ao Espírito Santo hoje para me dar sabedoria, para me dar discernimento, mas que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. Que seja Ele, a vontade dele em primeiro lugar. Isso não deixa que eu pare de pedir. Eu peço as coisas a Deus. Muitas vezes eu achei que era errado eu pedir as coisas a Deus, porque Ele conhece meu coração, então eu achava que eu não tinha que pedir nada para Deus. E que o problema do outro, o que acontecia com outra pessoa, porque tinha pessoas precisando mais do que eu. Mas eu vi também que isso é errado. Isso é colocar limites a Deus. Quem sou eu para colocar limites a Deus? Ele faz o que ele quiser. Ele faz a vontade dele. E eu oro, eu peço, eu converso com Deus, eu peço para ele o que eu tô precisando, seja uma coisa pequena ou uma coisa muito grande. E Deus, eu sei que ele me ouve. Ontem até eu perguntei para ele: Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor me ouve? E Deus, sim, ele me ouve. Tanto que hoje ele me deu essa palavra. Que seja feita a sua vontade, seja feita a vontade de Deus na minha vida também. E aí eu lembrei, Deus trouxe à minha mente, meu marido, assim, quando a gente se converteu, que a gente foi batizado, eu fui batizado no dia 25 de março de 2017. No dia 13 de abril de 2017, a minha filha mais nova ia fazer 5 meses. E aí ela foi diagnosticada com broncolite. A Covid fica tanto na nossa cabeça que a gente fica pensando nela, né? E o médico falou que o estado dela era muito grave, então ela já foi direto pra UTI. E tanto que os médicos pediram pra gente se a gente podia, ele falou assim, olha, não sei sua religião, mãe, pai, mas se vocês podem chamar o pastor ou o padre da igreja de vocês, pra vir visitar a bebê, porque ela tá muito ruim mesmo. E eu tinha uma palavra que Deus tinha me entregue, que aquela doença não era pra morte. Mas meu esposo orou. Naquele dia ele tava em jejum. E ele orou. E depois ele me contou, ele falou assim pra mim, eu fiz a oração mais difícil da minha vida. Porque é difícil. É difícil a gente abrir mão do que a gente quer. E fazer a vontade de Deus.
Não é fácil, porque a gente é egoísta. E é da nossa natureza humana ser egoísta. Que ele falou que ele tinha falado para Deus: Senhor, eu amo minha filha, mas seja feita a tua vontade. E para honra e glória do Senhor, hoje ela tá aqui, ela foi curada. Deus fez um milagre na vida dela. Tudo que Deus me prometeu, ele fez em 8 dias. E aí, eu acabei me esquecendo disso, né? Mas eu sempre que eu orava, eu falava: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a gente fala da boca para fora. Que seja feita a tua vontade. Quando não é a nossa vontade, a gente bate o pé. Quando não é a nossa vontade, a gente faz birra. Porque nós falamos da boca para fora. É muito fácil falar sem compreender o significado dessa palavra. E em 2021, nós estávamos em meio a uma pandemia, onde muitas pessoas faleceram, onde muitas pessoas sofreram, ficaram com sequelas, passaram por internações, ficamos trancados em nossas casas, né? E quando foi em junho dia 28 de junho de 2021, meu pai e minha mãe foram diagnosticados com Covid. E o vírus evoluiu muito rápido no meu pai. E ele foi internado. E 3 dias depois, a minha mãe também teve uma piora muito grande e foi internada. Então, eles foram internados praticamente na mesma semana. Um na quinta e o outro na segunda-feira. E tanto meu pai quanto minha mãe foram piorando muito, 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 muito. E toda vez que vinha o boletim era notícias muito ruins. E eu lembro que teve um dia que eu chorei na frente da Unicamp. Eu falei: Senhor, meus pais, tá os dois aí. E eu comecei a fazer um jejum. Porque eu queria que meu pai e minha mãe ficassem bem, né? E aí no dia 9 de julho, eu já sabia os diagnósticos dos dois. Era muito ruim o quadro, principalmente do meu pai. O médico já tinha desenganado ele. E aí eu orei e falei pra Deus, né? Até lembro. Foi na porta da minha cozinha. Eu olhei pro céu e vi uma nuvem linda. E eu falei pra Deus: Senhor, tá doendo. Como tá doendo? Eu não quero, eu falo que eu aceito, mas é mentira. Eu não aceito. E o Senhor conhece o meu coração. Mas eu também não aceito ver meu pai em cima de uma cama. Eu não posso ser egoísta. Então hoje eu oro a ti, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Vai doer. Eu tô sofrendo, mas a sua vontade é melhor que a minha. Poucas horas depois, o hospital me liga comunicando o falecimento do meu pai. E aí eu tive que novamente entrar numa UTI Covid e orar pela minha mãe. E aí eu orei pela minha mãe. Orei e pedi pra Deus. Falei: Senhor, eu sou egoísta. A minha carne é egoísta. Eu falei do meu pai, mas por favor, não leva minha mãe. Eu sei que a sua vontade é melhor do que a minha. Mas por favor. E foi essa a oração mais sincera que eu fiz a Deus. E eu só tinha uma coisa a fazer pela minha mãe: orar. Porque os médicos falaram que tudo que tinha sido feito já não tinha mais o que fazer com ela. E eu falei pra Deus: eu sei que eu sou egoísta. Tá doendo, né? Mas que seja feita a tua vontade. E ele recolheu meu pai. E eu tive um encontro com Deus nesse dia. Tive uma visão linda. Deus me permitiu ver coisas maravilhosas naquela visão. Que foi ver o meu pai salvo. Não eram os olhos de filha que eu vi ali.
eu sabia que era uma visão aberta, Deus permitiu ter uma visão aberta e eu via meu pai salvo. E era o meu maior medo. E tanto que eu chorava quando eu ficava sabendo que alguma pessoa tinha falecido de Covid. E aí os irmãos falavam, mas você não tem fé? Eu tinha fé. Mas sabe por que eu chorava? Porque eu falava assim, Senhor, tem pessoas morrendo e não conhecem a tua palavra. Isso me doía. Então, meu medo era esse, do meu pai falecer sem conhecer Jesus. E meu pai conhecia, meu pai já tinha tido um encontro com Deus. Mas eu não sabia. Eu via as mudanças do meu pai, mas eu tinha medo. E aí Deus me permitiu ver meu pai salvo. E aquilo tranquilizou meu coração. E Deus foi colocando o bálsamo dele, foi curando as minhas feridas. Pode ser que tenha alguém aqui precisando ouvir isso, que seja feito. Não é fácil a gente entregar algo a Deus. Seja por uma saúde, seja por uma outra coisa. E também não tô falando que Deus, igual com a minha filha, Deus, a vontade de Deus era que ela ficasse aqui comigo. No caso do meu pai, a vontade de Deus era que meu pai fosse com ele. E as duas, e eu glorifiquei a Deus, tanto pela recuperação da minha filha, tanto pelo falecimento do meu pai. Eu glorifiquei ao Senhor, porque eu sabia que a vontade de Deus era melhor do que a minha. E aí eu aprendi. E eu peço, é por isso que eu peço ao Espírito Santo que seja feita a vontade de Deus na minha vida e que Ele não permita que eu tire das mãos de Deus. Então eu oro sim, eu peço para Deus coisas por pessoas, por mim, pela minha família, mas eu também peço a Deus que a vontade dele seja em primeiro lugar na minha vida. A minha mãe tá bem, ela, depois do falecimento do meu pai, Deus fez uma obra linda na vida dela. E hoje minha mãe tá bem, tá aqui com a gente. Também a vontade de Deus não era que ela fosse naquele momento. E é isso. Eu queria falar sobre a vontade de Deus na sua vida. Não tenha medo. Quer dizer, medo a gente tem. Eu também tenho medo. Mas eu peço a Deus, Pai, esteja comigo. Não sai da minha vida. Não sai. O meu maior medo é ficar sem a presença do Senhor na minha vida. Esse é o meu maior medo. Porque eu sei que se eu tiver Deus, tudo que eu passar, seja bom ou ruim, Ele vai estar comigo. Agora imagina, sem Deus nas nossas vidas. Então eu peço para Ele, Senhor, fica comigo. Não me desampara. Caminha comigo, eu preciso da Tua presença. E a vontade dEle que seja feita na minha vida. E que o Espírito Santo não deixe eu tirar das mãos do Senhor o que Ele tem para mim. E é sobre isso. Queria trazer essa palavra. O que eu li em Paulo, o que eu li em Atos, está em Atos 21. Que é exatamente o versículo 14, 21, 14, que eu falo. Que fala que os amigos dele falaram então que seja feita a vontade do Senhor. E era sobre isso que eu queria falar com vocês. Que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Pois a vontade do Senhor é a melhor. Ele vê o que você não vê. Ele vê além. Ele vê lá na frente. Ele já sabe, já está escrito para sua vida. Que a vontade do Senhor seja na sua vida e na minha. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por me guiar, por me conduzir. Obrigada por este momento, Senhor, onde pude falar do Teu amor, da Tua obra na minha vida. Pai, obrigada por fazer a Tua vontade na minha vida. Muitas vezes não é fácil, Senhor. O Senhor conhece nossos corações. Não é fácil. A gente é egoísta, eu sou egoísta. Mas eu peço pro Senhor que não seja a minha vontade. Pois eu sei que o Senhor vê além, que a sua vontade é melhor. Pai, visita, Senhor, as casas. Visita os corações de cada uma das pessoas que está passando aqui.
Que o Senhor faça uma visita a eles, Pai. O Senhor conhece o que passa nos seus corações e que a sua vontade seja na vida deles. Que o Senhor venha abençoar o seu dia, a sua família. Venha conduzir, Senhor, os teus caminhos. Que o Espírito Santo venha dar a eles sabedoria e discernimento. Acalme os seus corações. Tire toda a ansiedade, todo o medo, toda a aflição, Senhor. Que a tua obra seja feita. Guarda, Senhor, as vidas. Dai saúde. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos. E é o que eu te peço, Senhor. Não me deixe. Fica ao meu lado. Eu preciso do Senhor. E que cada um dos irmãos e irmãs que estão ouvindo, que esteja o Senhor ao lado deles. Acampe seus anjos ao nosso redor. Que o Espírito Santo seja nosso melhor amigo, nosso conselheiro. Que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que tenha um dia abençoado, um sábado abençoado, um final de semana abençoado. Pai, eu te agradeço por tudo que eu sou. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E a chorona voltou, né? Beijos com Deus, que Deus abençoe. Que vocês tenham um excelente dia.